Saudações, amigos do canal Agartha. A profunda e exótica doutrina do Manvantara é como um verdadeiro baú de tesouros de mistérios para a humanidade. Tesouros deveras enigmáticos, cabe dizer, mas sempre bastante sábios e oportunos. A presente série almeja desvendar algumas dessas suas tantas chaves esotéricas. Nesta oportunidade, poderemos observar como a ciência manvantárica pode conter toda uma ampla rede de informações sobre a evolução harmoniosa das coisas, através da própria chave das analogias, sempre tão celebrada no hermetismo. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. A grande cifra do calendário do Manvantara tem dado margem a muitas especulações. Eis que seu valor soa irracional diante dos moderados números da evolução humana como tal. Não obstante a doutrina hindu insistir em relacioná-la à própria evolução humana. O grande perennialista René Guénon entreviu daí um caráter alegórico neste grande ciclo, vindo a sugerir, porém, em sua obra Formas Tradicionais e Ciclos Cósmicos, já citada no decurso desta série, que os zeros presentes nas grandes medidas do Manvantara são simples simbologia. A realidade é que Guénon jamais demonstrou maior interesse pela misteriosa cifra de milhões de anos, optando pelo valor convertido de 12.000 anos das conhecidas rondas mundiais. No presente estudo, trataremos de contemplar ambas as realidades paralelas. Nossa própria posição é que aquela grande cifra seja, sim, simbólica, ao mesmo tempo em que buscamos conteúdos aplicados para tal simbolismo, no sentido de que os zeros remetam a analogias, a fractais e a escalas da evolução. Tal proposta demonstra-se pertinente na medida em que a escala decimal representa a própria base da estrutura do Manvantara, resultando numa grande ciência de fractais. Ademais, temos demonstrado que os fractais por si só determinam padrões para novos ciclos. E até por isso, esta chave de escalas também se aproxima da chave axial de transposição antevista nessa série, e ainda, no desenho geral, da própria chave piramidal ou iniciática, onde o verdadeiro sentido deste algarismo se revela, como veremos na conclusão desta série. A presente chave escalar, como passaremos a denominar tal proposição, traduz-se na prática como uma mensagem sobre a analogia dos mundos, enquanto princípio tradicional da sabedoria das idades, tal como na máxima, assim como é em cima, é embaixo, de Hermes Trismegisto. Mais que isto, esta chave nos permite observar outra grande premissa dos mistérios. Helena Blavatsky afirmou na sua doutrina secreta que todo símbolo e alegoria possui 7 chaves, e cada chave deve ser girada 7 vezes. Nesta série, temos explorado uma sucessão de grandes chaves da doutrina do Manvantara, mas esta em particular possibilita desdobrar sem grandes desafios realidades em até 7 níveis, e pelo simples fato do algarismo maior do Manvantara comportar mesmo 7 casas. Lembrando que esta análise orbita em torno de padrões mais humanos ou mundanos de evolução. Na sequência, ainda deveremos tratar da versão axial ou reduzida deste mesmo ciclo e suas próprias analogias, e que representaria então uma versão mais iniciática da evolução. Soa sempre desafiador tratar de números, porém, desde já, devemos assinalar a importância dos ciclos em vista. Se a medida divina ou duodecimal deste calendário pode parecer algo mais familiar, a medida humana também atesta a sua importância ao compreendermos suas relações com a frequência 432 Hz, considerada uma vibração universal, tal como o interesse de Pitágoras por ela, quando colocava a Tetractis 4321 no centro do seu sistema de mistérios. As propostas apresentadas na sequência também podem representar por vezes variáveis de realidades conhecidas, ou mesmo aproximações aparentes,
como é o caso dos bactons maias, onde a transição dos ciclos explicaria eventuais discrepâncias tangenciais nos valores. Pois bem, acontece que a presente abordagem representa uma excelente oportunidade para analisar o papel do zero nas matemáticas e nas próprias ciências do tempo. Como sabemos, o grande papel deste algarismo é o de simbolizar as escalas numéricas, decimal, centesimal, milesimal, etc. Ou seja, da própria evolução das coisas por consequência. Tal realidade está sugerida, pois, pela própria forma circular deste numeral, indicando um círculo completo de tempo, ao modo do símbolo serpentino Ouroboros, portanto, e o que faz dele um verdadeiro número neutro, papel que compartilha, aliás, com o valor 9, como demonstra a famosa prova dos 9 das matemáticas. O 9 é, pois, como o zero secreto da escala decimal, não sendo casualidade que a sua forma se assemelha à de uma espiral, a qual representa uma das grandes chaves da evolução cósmica. Os próprios algarismos raízes do Manvantara, ou 432, não casualmente também somam 9. Estamos falando, em outras palavras, dos registros de ciclos completos de evolução, remetendo a novas escalas de coisas. E a questão confere importantes analogias entre todas essas escalas, de modo que esta chave pode nos levar a sucessivos graus de considerações. Por fim, e para encerrar essas primeiras colocações, reitera-se que o tema se refere ademais ao grande mistério dos fractais, como chave de transição dos ciclos, tal como se faz presente positivamente na ciência do Manvantara. Em última análise, o fractal é aquilo que possibilita a mudança das escalas, digamos, de uma consciência de microcosmo para uma consciência de macrocosmo. Naturalmente, cada escala decimal menor imediata de tempo representa também um fractal da anterior. Posto isto, tratemos de analisar as 7 escalas existentes em torno do tempo humano ou material. Depois, procederemos o mesmo em relação ao tempo divino ou espiritual, já numa divisão mais restrita de 5 patamares, porque a espiritualidade atual começou apenas na própria evolução sapiens ou na terceira escala material aqui analisada. Observando então que nessas análises estaremos subindo, pois, a grande pirâmide da evolução, de início material e depois espiritualmente falando. Apenas não trataremos sistematicamente dos yugas, aos quais reservaremos um espaço particular no estudo da chave piramidal do Manvantara. Inicialmente, pois, temos que a própria medida original de grandeza do Manvantara teria já em si algum significado. Não seria mesmo impossível encontrar sentido naquele grande valor de 4.320.000 anos, lembrando ainda que existe a contraparte do Pralaya a ser simetricamente inclusa em algum momento para então duplicar a cifra. Helena Blavatsky previa que, à medida em que as pesquisas da ciência moderna avançassem, se descobriria que a espécie humana é bem mais longeva do que se supunha então. Atualmente se está encontrando espécies de hominídeos de até 7 milhões de anos, prometendo incluir, pois, a todo o Pralaya, enquanto a própria evolução da espécie Homo, que atualmente remonta no máximo 3 milhões de anos, provavelmente venha a alcançar em algum momento aquela cifra de pouco mais de 4 milhões de anos previstas no Manvantara. Ainda que aquelas espécies pré-humanas estejam classificadas numa outra categoria evolutiva, coisa que o nível dos conhecimentos sobre a evolução obtidos naqueles anos vitorianos da Sra. Blavatsky ainda não permitiam compreender com plena clareza, quando aquelas primeiras descobertas teriam sido então interpretadas antes como raças humanas extintas. De qualquer forma, chamaremos então a esta primeira medida de escala paleontológica, e na sequência analisaremos as sucessivas escalas decrescentes, procedendo uma progressiva ceifa de zeros, isto é, a uma progressão de escalas análogas na direção dos seus mínimos. A medida seguinte de 432.000 anos
A parte corresponder ao período do Kali Yuga da versão humana do tempo representa por sua vez o período aproximado da idade da espécie Homo sapiens primitiva, nos termos aceitos pela ciência, também relacionada ao homem de Cro-Magnon. A esta escala denominaremos, pois, de arqueológica, ou da humanidade raiz da nossa própria espécie Homo, laboratório direto, por assim dizer, para a verdadeira evolução dos sapiens. Já a escala seguinte, de 43.200 anos, remete à idade aproximada do próprio Homo sapiens enquanto espécie evoluída, dotada dos seus atuais recursos técnicos e culturais, e aberta formalmente, pois, através da sua grande revolução cognitiva, de modo que somente aqui podemos falar com propriedade da evolução humana superior. A esta escala denominaremos, pois, de sapienlogia, ou da humanidade atual. A ciência até já supera esta cifra ao falar de 50.000 anos, o que representa ainda assim uma medida muito pertinente ao esoterismo, abarcando as 4 rondas evolutivas do Manvantara divino de 12 ou 13.000 anos de que se falaria estarmos por concluir. Eis que a filosofia esotérica afirma que a ronda atual é a 4ª da evolução humana, remetendo-nos a um período idêntico de tempo. Deste modo, haveria 2 fontes concordantes em ver este ciclo como uma forma de Manvantara. Contudo, e sem pretender nos afastar demais do nosso tema, René Guénon prefere ir aqui um pouco além. Na obra sempre mencionada, Formas Tradicionais e Ciclos Cósmicos, o autor entrevê que o verdadeiro Manvantara poderia corresponder ao período atribuído pelos caldeus ao reino de Xisutros, quem é manifestamente idêntico a Vaisvavata, o Manu da era atual, fixado em 64.800 anos, quer dizer, exatamente 5 desses grandes anos. A cifra envolveria, pois, uma série de 5 ciclos de 13.000 anos relativo ao grande ano, e que Guénon justifica pela relação com os bhutas ou elementos do mundo sensível, que devem ter necessariamente uma importância especial desde o ponto de vista cosmológico, diz ele. Uma analogia que existe aqui seria a do calendário chinês, que valoriza o ciclo quintessencial de 60 anos, como de 5 vezes o seu ciclo de 12 anos signos, medindo daí uma geração humana funcional, por assim dizer. Apoia-se de resto a ideia de Guénon nos grandes calendários mandalas mexicanos de 5 grandes ciclos, ainda que esses calendários buscariam retratar antes as 5 eras solares maias de 5.000 anos, chamadas conta larga, dentro do grande ano de Platão. Claro que devemos estar sempre abertos às possibilidades do uso em outras escalas de tempo. Quanto aos bhutas do ciclo de Xisutros, nós temos com efeito valorizado já este tipo de mensuração, ao tratar da 5ª ronda mundial de evolução, projetando neste caso no tempo mais um Manvantara, bem entendido, de 12.000 anos, para completar esta importante condição evolutiva futura da humanidade. Publicamos extensa matéria a respeito na revista Orion de Ciência Astrológica, com link nas descrições deste podcast. A próxima escala, de 4.320 anos, por sua vez, nos oferece várias possibilidades. De início, reporta-nos a um conhecido ciclo caldeu, reunindo as eras astrológicas em pares, segundo as polaridades que a astrologia pratica, especialmente nas suas acepções solares originais. A divisão do grande ano em 6 setores, assim obtida, oferece com efeito uma imagem cosmológica de grande impacto, com forte acepção geométrica. Esta divisão equivale, pois, ao calendário solar ou cultural de 5.000 anos, igualmente divididos em 2 partes, remetendo então à antiga organização da astrologia em 10 signos, como demonstramos já em estudo relativo ao calendário solar neste canal. A esta escala denominaremos, pois, de antropológica. E aqui temos também uma outra espécie de Manvantara. A escola hindu dos Brahmakumaris analisa as subdivisões destes ciclos nos mesmos termos dos yugas. Noutros termos, por fim, empregando a própria estrutura proporcional do Manvantara,
teremos já não idades regulares de cerca de 1000 anos cada, e sim aproximadamente uma idade de ouro com 1728 anos, uma idade de prata com 1300 anos, uma idade de bronze com 864 anos e uma idade de ferro com 432 anos. Este é, portanto, mais um sistema astrológico que trazemos para as considerações do estudante, resgatado da noite dos tempos. O assunto merece então realmente algum aprofundamento, uma vez que pode se revelar, inclusive capaz de trazer luz sobre certas polêmicas clássicas em torno do uso irregular do Manvantara no próprio Oriente. Para se fazer uso prático deste conhecimento, porém, e resgatar eventuais verdades antigas sobre estes ciclos, é preciso conhecer a própria astrologia solar e compreender, entre outras coisas, quando começam os ciclos caldeus de duplas eras de 4.320 anos. Como afirmamos no estudo recém-mencionado, por lógica, estes ciclos solares começam nas eras positivas, de modo que se aplica, por exemplo, a partir da era de Áries, achando-se agora na sua Kali Yuga neste final da era de Peixes. E esta seria, com efeito, uma das versões mais válidas para a disseminada crença oriental de que achamos-nos atualmente numa Idade Negra, fora o erro de que esta teria começado já com a morte de Krishna, posto que esta morte ilustre teria relação no máximo com outra pequena Kali Yuga semelhante à atual, ocorrida, porém, naquele mesmo período histórico, naquele que foi, então, o final da Era Negativa de Touro. Na escala seguinte, de 432 anos, encontramos uma proximidade com o Bactum Maia de 400 anos, relacionado aos ciclos sociais. A diferença entre ambos, inferior a 10% do valor maior, pode ser incluída como transição do ciclo, segundo ensina a doutrina do Manvantara, de modo que chamaremos essa escala de sociológica. Também conviria voltar a observar que a frequência de 432 Hz é considerada como a vibração natural do universo, e que Pitágoras empregava a sua tetractis, ou proporção 4-3-2-1, para organizar a sua escala musical. Em seguida, temos o ciclo de 43,2 anos, uma medida verdadeiramente individual neste caso, e que pode até servir como média vital de tempo da própria encarnação, naquelas sociedades cujo período da existência humana não tem ido muito além disto. Ou senão, servir de cronologia para algum programa educacional intensivo, como temos proposto já, numa reforma para o sistema de castas através da reformulação dos ashramas ou os estágios de educação permanente da sociedade védica. Por tal razão, chamaremos esta escala de pedagógica. O ser humano que adota a regra social védica da educação permanente pode ter segurança de alcançar em algum momento os objetivos da sua evolução. Deixaremos nos créditos desta apresentação os links para algumas obras ou vídeos a respeito do assunto. Por fim, faremos menção ao ciclo de 4,32 anos como mínimo. Eis que este período já entraria na evolução humana como um estágio esotérico de iniciação, na forma do primeiro grau ou a condição de noviciado. É aqui onde o programa social exterior cede lugar ao currículo iniciático interno. Contudo, isto já será tema para uma abordagem propriamente iniciática do Manvantara, nos estudos seguintes destas chaves do ciclo. Seja como for, esta analogia final, encontrada ao cabo de toda uma escala centenária, permite entrever que o padrão exotérico do Manvantara remete ainda apenas à base de uma evolução esotérica, o patamar da reorganização das coisas mais materiais. Todas as escalas evolutivas em questão, sujeitas a esta chave original, desde a escala paleontológica até a ontológica, representam apenas o esforço da humanidade em diferentes escalas de evolução, para colocar bases no tempo para uma oportuna evolução superior. Devemos reportar-nos agora, mesmo sumariamente, a uma cadeia de analogias semelhantes também para o valor reduzido deste ciclo, que é o período de 12.000 anos,
através da chave axial do Manvantara, tratada na abordagem inicial desta série, e a respeito do qual dir-se-ia representar um padrão de tempo relativo à evolução espiritual do Homo sapiens. Para isto, procederemos a uma nova série de fractais, desta vez com apenas 5 escalas, em proporção às 5 casas do numeral raiz. Tais escalas correspondem naturalmente às últimas 5 divisões do grupo humano ou humanista anterior, porém sob uma abordagem mais esotérica ou iniciática. E então, dando início ao nosso estudo, eis que a própria cifra de 12.000 anos representa o arco do grande ano de Platão, observado nestes termos por inúmeras culturas da antiguidade, e declarado pelo astrólogo mundialista André Bourbeau como o dogma supremo da astrologia. Vinculado aos solstícios cósmicos das eras de Câncer e de Capricórnio, para os persas ele era aberto com dilúvios no primeiro signo e por vulcões no último signo. Aliás, o apóstolo São Pedro parece pensar na mesma direção quando, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículos 6 e 7, diz: "Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído", falando aqui do dilúvio. Ora, por intermédio da mesma palavra, prossegue ele, os céus e a terra de hoje encontram-se então também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Estes arcos mundiais servem então para regular a evolução das subespécies do Homo sapiens, onde as grandes catástrofes de fogo ou água serviriam para depurar a humanidade e renovar o planeta, tal como demonstramos no vídeo Manvantara e Pralaya, com link aqui nos créditos. E então, na estação fractal seguinte, temos um ciclo de 1,2 mil anos, que é sempre muito recorrente nos calendários de médio porte ou de teor religioso, como aquele de Joaquim de Fiori, onde assume a forma de idades divinas, inspirado, aliás, no ciclo de 1260 dias mencionado no Apocalipse de João. Tal como sucede também no calendário dos Brahma Kumaris, cujas divisões recebem designações análogas às dos Yugas do Manvantara, como já dissemos. E aqui poderia ser interessante retornar à passagem acima citada de São Pedro, porque ele conclui sua exposição com essas palavras: "Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia." Trata-se de provável alusão indireta aos 7 dias da criação relatados no livro do Gênesis. Ato seguinte, temos o período de 120 anos, em torno do qual a Bíblia mosaica e a ciência moderna concordam em ser a verdadeira medida de tempo natural para a existência física humana. Este ciclo também é observado no calendário chinês, para espelhar os já citados ciclos de 60 anos, com o mesmo propósito da longevidade ideal humana. E logo temos o período de 12 anos, que encerra a adolescência humana, levando até a puberdade. É também o ciclo dos signos do calendário chinês, sendo ainda um ciclo padrão para a evolução iniciática superior, como teremos a oportunidade de observar no estudo da chave iniciática do Manvantara, na continuação desta série. Por fim, temos o ciclo breve de 1,2 anos, e que pode ter como referência a fase conclusiva da evolução iniciática mencionada no item acima, estando simbolizado como o ponto dentro do círculo de 9 anos de evolução espiritual. Será nessa fórmula mínima da evolução do Manvantara, pois, que poderemos encontrar talvez o grande significado da cifra maior desde o ponto de vista do macrocosmo humano em evolução, que é aquela do seu próprio plano evolutivo, voltado, pois, para as metas da transcendência e da iluminação. E com isso estamos encerrando mais este segmento da presente série, na qual podemos conhecer mais sobre os princípios de analogias dos mundos, através da ciência dos fractais que estrutura os yugas, a qual ainda será tema de aprofundamento da próxima importante chave do Manvantara a ser investigada na conclusão desta série.
Os conhecimentos dos números da evolução são sempre importantes para alinhar a nossa consciência com os grandes arquétipos, tanto quanto o das formas ou das geometrias cósmicas. Logo, deveremos estar entregando ao assinante do canal um trabalho específico sobre o tema da geometria sagrada. A filosofia do tempo representa um dos mistérios maiores da humanidade, ou como tal tem sido tratado, ainda que futuramente tudo isso deva deixar de ser assim tão misterioso, para voltar a integrar o rol das ciências regulares da humanidade. Este será seguramente um compromisso da nova era, possibilitando a chegada de uma nova idade de ouro planetária. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.